Olá, amigos, bem-vindos de volta. Feliz segunda-feira para você e sua família. Hoje começamos com o vídeo de mães ucranianas com seus filhos brincando neste campo de jogos com os cachorros. Claro, olhe para aquele pequeno cachorro que me lembra de um cachorro que eu vi em Kiev, quando eu fui ao abrigo. Às 3 da manhã, o pequeno cachorro branco estava lá, daquela forma. E ele era chamado de smetana, que é um creme azedo em ucraniano. Então isso parece com smetana, o cachorro creme azedo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, paresia, 16 de maio, os alarmes de ar viram sons de alarme de ar. E os russos estão atacando. E há crianças, mães, bebês, como você pode ver neste vídeo, com medo desses barulhos altos. Dizem que havia um avião. Essa é a realidade de Zaporizhia, apenas 3 dias atrás, para mim e você. Estou na Tailândia, é uma linda segunda-feira ensolarada. Tenho esperança para esta nova semana. Mas essa é a realidade deles, apenas para ilustrar o que está acontecendo na Ucrânia e dar uma ideia da situação. Acho muito importante que você e eu, no pacífico e agradável Ocidente, entendamos a ideia corretamente. Mas agora eu trago para você o que realmente aconteceu nos últimos 3 dias, porque uma base militar russa na Crimeia foi atacada por drones ucranianos. E há muitos vídeos picantes, vamos passar por eles. E após o último vídeo que mostrei para você, olhando para essas destruições da base militar russa e depósitos de munição, eu realmente me divirto com elas. Esta é a base da frota do Mar Negro da Rússia, a 126ª Brigada de Defesa Costeira e o 8º Regimento de Artilharia em Perevalny. Quero mostrar exatamente onde é para sabermos do que estamos falando. Eu amo o Google Maps. Você clica no mapa de satélite e você não precisa de mais nada. Você dá zoom, vê tudo, as bases militares, as áreas suburbanas, as montanhas ao redor, tudo. O Google Maps é maravilhoso para análise Open Source Intelligence, análise de inteligência de código aberto. Se dermos zoom out, vemos exatamente onde fica. E aqui é a casa da Brigada da Frota do Mar Negro da Rússia que eu mencionei. E agora vamos dar uma olhada nesses vídeos picantes. Então, primeiro de tudo, temos um soldado russo se filmando. Olhe para esse rosto, rostinho de bebê. E então filmando como sua própria base militar está sendo destruída por causa de um dos seus amigos. Mas uma explosão fumegou de forma muito descuidada e a linguagem é extremamente picante. Aqui está outro ângulo da mesma explosão que está prestes a acontecer. Era claramente o depósito de munição deles, pois nada mais explode dessa forma. Primeiro a fumaça, o fogo se espalha e então tivemos um pouco de liberdade sendo exportada deste local. Sim, babum, como meu diário diria que agora 9 de maio, quero dizer, foi há muito tempo, mas ainda estamos recebendo novos e novos vídeos. Apresento-lhe um dos mais novos APCs russos, transportadores de pessoal blindados, porém sem blindagem e não sendo um transportador pessoal. Este é um dos carros do desfile russo de 9 de maio. Eles adoram realizar esse evento. Quer dizer, isso é o que Lada Samara, eu acho que era o Lada dos anos 90, final dos anos 80 e 90, com a bandeira soviética vermelha, uma pequena torre em cima, mas o motorista estava bêbado e colidiu com o carro à sua frente, abraçando-o por trás. Acho que é um Land Cruiser, corrija-me se estiver errado. O Land Cruiser está bem, mas o Lada não está nada bem. Muito parecido com o exército russo na Ucrânia, essa é a situação deles. É uma metáfora perfeita. E agora quero mostrar um vídeo, mostrar como esses APCs estão sendo feitos. Esta é uma das bases russas onde os Ivans estão soldando esses novos APCs secretos, transportadores pessoais do exército russo. Outra Lada, não uma Samara. Desculpe, esta é Volga. Volga é um carro soviético um pouco mais sofisticado. Ainda é lixo, um pouco melhor. E eles estão transformando isso em um veículo blindado de transporte de pessoal à prova de balas para um assalto de carne. Agora, meus amigos, eu diria que este é o vídeo mais suculento de hoje. E nós nunca vimos nada parecido antes em qualquer guerra. Na verdade, porque envolve duas coisas, FBV e um K-52 russo. Este FBV, eu não estou brincando, derruba um K-52 russo. Olhe para ele caçando aquele helicóptero insanamente caro, e é um helicóptero muito bom.
Não é ruim em nenhum sentido. É um dos melhores ativos da aviação russa. Eu diria que o K-52 é uma história de sucesso no mundo dos helicópteros russos. Mas esse First Person View não se importa. Ele cheira Ivan, o medo, se conecta a isso. Olha ele se aproximando e... Aqui está um belo e suculento K-52 de rotor duplo voando. Olhe para essa bomba suculenta bem aqui. Tudo está destruído. Este First Person View provavelmente custou entre R$1.000 e R$1.500. Não parece ser uma fibra óptica. Então é a variante mais barata das variantes produzíveis em massa dos FPVs. E este helicóptero, bem acima de $10 milhões americanos, então esse retorno sobre os ativos, como você chamaria, é infinito, bem além. Agora, meus amigos, eu os levo para Novakhovka, que fica no rio Dnipro, ao sul. E aqui vamos ver o que o grupo de Ivans está fazendo agora. Este é um esquadrão inteiro e os russos são conhecidos. Foi relatado que eles atravessam o rio Dnipro quase todos os dias agora. Com esses esquadrões, são esquadrões de reconhecimento enviados à frente para explorar onde eles podem atravessar. Se eles sobrevivem, eles enviam mais. E vamos ver o que acontece. Veja, isso é da esquerda para a direita. Eu estrago isso o tempo todo. Está do lado ocupado pelos russos do Dnipro. E eles colocam seu patinho de borracha, boia de patinho de borracha, na água e eles correm de volta para dentro. Para obter mais equipamentos, armas e tudo mais, você precisaria fazer um assalto de volta para o outro lado do rio. Mas os ucranianos para boom, eles interferiram com o quê? Bem, eu estou feliz que você perguntou. Com a bomba de martelo armamento aéreo de autopropulsão modular francesa, é uma bomba planadora. É uma arma de precisão muito, muito boa. A única coisa ruim é que existem poucos deles, mas fazem o trabalho de Deus porque nunca os vi errar sinceramente apenas para ilustrar o ótimo trabalho das bombas de martelo. Muitos vídeos saem diariamente sobre isso, mas eu só escolho os que realmente mostram as tropas russas. Você provavelmente não quer ver explosões aleatórias. Os Ivans estão acenando para o drone de reconhecimento, o que é muito estranho. Veja, 1, 2, 3, 4 deles. Estou adivinhando que é um esquadrão inteiro acenando. Ei, ei. Bom dia. E então temos 1, 2, 3, 4, 5, os mesmos 5 caras lá fora. Avistamos 3 agora, estão nesses prédios. Presentes entregues aos russos, considerados os presentes entregues, gestos de boa vontade entregues. Russos transformados em bons russos. Armamento aéreo de autopropulsão modular significa bomba de martelo de 250 kg. Armas excelentes, ótimos JDAMs, como você os chamaria, mas infelizmente poucos foram entregues à Ucrânia. Eles realizam a obra divina para que estejamos alinhados. É assim que parece o martelo armamento aéreo de autopropulsão modular, ou martelo de armamento modular de ar para o solo. Ele tem bombas de 250, 500 ou 1.000 kg. Os russos também têm bombas planadoras, eles fazem um trabalho semelhante. Infelizmente, eles produzem muito mais delas. Mas este, um francês, tem uma seção de orientação montada no nariz e um kit de extensão de alcance montado na cauda. Com winglets de asa para manobrabilidade e um propulsor de foguete na parte de trás, ele é lançado de um avião. Belíssimo vídeo final dos vídeos suculentos. Hoje eu trago para vocês assalto de carne russa. Este é o regimento aleijado bem antes de eles partirem para um assalto. Esta é uma tropa russa nos campos de reunião bem antes. Quando eles vão, ele precisa de uma tábua. Esta tábua para andar nem é uma muleta, é apenas uma tábua. E, honestamente, quase sinto pena dele, embora ele esteja na Ucrânia e ocupando e fazendo coisas muito ruins. Olhando para este vídeo, este cara está sendo enviado para um assalto. Pensei em não incluir este próximo tópico para não continuar com as divagações diárias do Trump, mas preciso fazê-lo. É simplesmente muito suculento e muito audacioso para ignorar. Trump disse que os ucranianos teriam sido conquistados em 5 horas se o exército de Putin não tivesse ficado preso na lama, em 24 de fevereiro de 2022. Então, vamos olhar as fotos. Qual era realmente a lama em que o exército russo ficou preso? Porque havia tanta lama. Primeiramente, eu trago para vocês a lama. Olhe para todos esses tanques e veículos blindados presos na lama. A lama destruiu eles. Bem, aqui podemos ver outra foto da lama destruindo o exército russo.
E a piada é que era fevereiro porque Rasputitsa não é em fevereiro. Fevereiro é pleno inverno, Rasputitsa começou. Começa 2 meses após fevereiro, quando tudo está muito enlameado, mas em fevereiro não havia lama, o chão estava congelado. A lama sobre a qual estamos falando está aqui. Eu sou a lama. Seus tanques ficarão presos em mim. Claro, é Zaluzhny, claro, ele era a lama que parou o exército russo. Lembram-se desta foto? Acho que foi em março ou abril de 2022, quando esses caras foram para o elevador, o esquadrão inteiro deles com suas marcas e rostos orgulhosos. Os ucranianos desconectaram o elevador remotamente, então eles ficaram presos, eles não conseguiram sair. E essas são as caras deles. Quando eles descobrem que não podem mais sair, eles estão batendo nas paredes com suas armas e tudo mais. Este é o mod em que eles ficaram presos. Ok, vou parar por aqui. Outra foto do mod em que os russos ficaram presos. É isso, você entendeu a ideia. Mas Donald Trump, eu não acho que ele sabe o que era esse mod em que os russos ficaram presos. Agora quero mostrar um vídeo a vocês. Trata-se de uma estrada de abastecimento russa. Um soldado russo, Carmel, que transporta logística com a motocicleta, está levando munição para o seu esquadrão, mas esta é uma estrada de abastecimento russa. Um destruído, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 200 metros, 7 veículos destruídos. 8, 9, 10. Este é o 8, 9. E depois? Aquele era o 10. Estes são contados. Ou 11. Havia mais um 11. Eu contei isso. Vemos o 12º veículo à frente, chegando 12. Estamos indo para o 13, mais um. Sim. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Desculpe, o vídeo mas está bem estável. 21, 22, 23, 24. E então o vídeo corta. Ele fala sobre o quê? 800 metros, talvez um clique, e são 24 veículos russos destruídos, um por um. Você não conseguia andar 100 metros sem ver um. E tem muitos deles onde está. Infelizmente, devo dizer que a mesma situação ocorre nas estradas de abastecimento ucranianas. Os russos estão destruindo os veículos de abastecimento ucranianos. As estradas de abastecimento de ambos os lados parecem as mesmas na Ucrânia, em Pokrovsk, por exemplo, onde todos estão canalizando munição, comida e água para a frente da área muito lotada, área saturada de FBV. As estradas de abastecimento parecem iguais, então se você conduz um veículo de abastecimento, é um motorista. Trabalho muito perigoso. Agora algumas boas notícias, porque eu quero me sentir bem. É segunda-feira, então começamos com boas notícias. A Dinamarca anunciou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia, no valor de 546 milhões. Isso é meio bilhão de euros, e isso será de 2025 a 2028. Estou relatando isso porque uma nova ajuda militar é anunciada quase semanalmente, apenas para ilustrar esse fato. A ajuda do Ocidente é anunciada e continua até 2030 e além. Essa ajuda é planejada a longo prazo. Países e instituições grandes na Europa se movem lentamente. Essas coisas demoram, nada acontece em semanas. Mas o fato é que as promessas estão lá e as produções de ajuda militar estão alinhadas até 2030 para serem enviadas para a Ucrânia. Então, se a Rússia quer que a Ucrânia seja desmilitarizada e isolada, como eles querem fazer, já temos para as próximas décadas. Temos empresas militares ocidentais produzindo coisas para a Ucrânia, também montando fábricas na Ucrânia, elas têm contratos com a Ucrânia, quero dizer, o momento entrelaçado das militares da União Europeia Ocidental e da militar ucraniana, configurado para as próximas décadas. Não haverá isolamento para a Ucrânia, nem desarmamento da Ucrânia. Isto é exatamente o oposto em 28. Até a Dinamarca enviará armas para a Ucrânia, mesmo que a guerra já tenha terminado até lá. Para ilustrar ainda mais este ponto, temos ótimas notícias, este mapa de estudo. Temos a França, temos a Itália, ambos anunciando pacotes militares massivos para a Ucrânia. Comecemos pela Itália, pois eu realmente a adoro. A mídia italiana relata que a Itália está se preparando para transferir sua frota de 400 veículos para a Ucrânia. A maioria deles serão APCs M113. Você pode vê-los nesta foto. Eu já dirigi neles em Kiev. Na minha primeira visita a Kiev com o operador Starsky, ele me permitiu andar em um desses veículos, 3S. Ou seja, eles têm mais de 50 anos de idade.
Eles participaram da guerra do Vietnã, mas ainda transportam tropas e são levemente blindados, então eles fazem o seu trabalho. As unidades ucranianas usam tudo o que têm, desde caminhonetes civis, enquanto os russos usam Ladas e Volgas. Então, M103S em comparação com Ladas, Volgas e caminhonetes civis. Eles são muito bons comparados a esses, então isso é ótimo. 400 veículos adicionais. Isso equivale a algumas brigadas de APCs, também sistemas de defesa aérea. Agora, a França anunciou que toda a sua produção de 2025 de casas autopropulsadas, Caesar, será feita para a Ucrânia. Outra notícia fantástica para ilustrar que a ajuda ocidental continuará fluindo, a ajuda europeia continuará fluindo. Se você olhar para os números combinados e é da América, quero destacar este número aqui, a Europa enviou tanto quanto, se não mais. Até agora, a União Europeia e seus Estados-membros comprometeram um total de 53 bilhões em assistência militar para a Ucrânia. Os Estados Unidos estão em torno de 60 bilhões. Não 100, não 150, não 350, 60 bilhões. Então, estamos praticamente fazendo a mesma quantidade e eu estou dizendo que devemos fazer mais. Estou dizendo isso agora, meus amigos. O que mais machuca a Rússia são as armas e a ajuda militar que enviamos para a Ucrânia. Mas há outra maneira de machucá-los ainda mais rápido, e isso é através das suas receitas. O exército russo está funcionando não por patriotismo, mas por dinheiro, pois os russos estão pagando. Quer dizer, Putin está alocando centenas de bilhões de seus ativos estatais para pagar compensações para soldados e, unindo pagamentos para soldados, é assim que eles conseguem mais de 30 mil tropas, como você sabe, voluntários, porque eles pagam uma quantia massiva de dinheiro para eles. Nas regiões mais pobres da Rússia, onde o salário é de 200, 300 dólares por mês, de repente você é pago 3 mil dólares por mês. 10 vezes mais apenas para ser o mais baixo dos baixos. A tropa de camelos na guerra é assim que você consegue 30 mil tropas por mês. E esse dinheiro está acabando aos poucos. Esse dinheiro controla a guerra e o esforço bélico russo. A economia russa está sendo impactada tanto pelas sanções quanto pela queda nos preços do petróleo. Especialistas estimam que 60% do dano vem das sanções e 40% do petróleo mais barato. Se os preços continuarem caindo, o petróleo pode representar até 80% da pressão. Os preços do petróleo Urals estão caindo, forçando a Rússia a vender com descontos recordes. Faltam bilhões no orçamento do Estado. A exportação de gás, carvão e metais também está sendo limitada. Enquanto isso, a Rússia está isolada da tecnologia moderna e a sobrevivência do crédito depende de reservas limitadas. Um ponto verdadeiramente crítico virá se o petróleo cair para 50 por barril ou menos, cortando o orçamento e forçando cortes nos gastos com guerra. Eles não precisam reduzir os gastos com guerra porque já cortaram todo o resto. Todo tipo de orçamento para o setor civil, saúde, pagamento de pensões para pensionistas civis, tudo está sendo cortado, tudo está indo para o militar. Mas se o petróleo cair abaixo de 50, parece que vai ser descartado. E novas sanções são aplicadas à frota sombria russa. Por exemplo, eles terão que começar a cortar o militar também, o que será mostrado no campo de batalha imediatamente. E falando sobre essas sanções, como eu digo toda vez quase, é muito chato. Mas a arma mais dolorosa e eficaz contra os russos e seu exército são as sanções ocidentais. O 17º pacote de sanções da Europa contra os russos incluirá quase 200 petroleiros e navios de carga da frota sombra que eles têm. Esta frota é de cerca de 200 navios, está na sua frota sombra. É assim que eles ganham dinheiro. É assim que eles ignoram o preço-alvo que estabelecemos com o Ocidente, o teto de preço de 60 por barril. Em vez de brincar de bater em topeiras com os navios individuais, o Ocidente deveria prender todos os navios que saem dos portos russos em todo o mundo. Concordo, e mais adiante no vídeo abordarei mais sobre o tópico de navios. Os russos também estão atacando nossos navios agora, precisamos revidar com mais força. Mas antes de chegarmos a essa parte, eu só quero mostrar a você um guerreiro Jedi russo ou um aspirante a Jedi, porque aqui está um first-person view ucraniano vendo uma tropa russa. O assaltante de carne não é um Ivan comum, ele tem um cano de metal. Desculpe, não é um cano de metal, é um laser de Star Wars, é um... espada de Star Wars, espada laser.
Olhe para aquele ninja, cara, caramba. Se eu fosse um piloto first person view ucraniano e visse esse tipo de ninja no campo, eu daria meia volta, largaria esse first person view bem ali. E então, ok, vocês viram o que aconteceu, meus amigos, neste vídeo. Não tenho 5 novos membros mensais do Buy Me a Coffee, mas tenho 3, o que já é suficiente. Se você sabe o que eu vou fazer com isso, eu vou despedaçá-los. É isso que eu faço com membros mensais e compre-me um café. Santiago Ellenbogamud tem mineração. Você é, senhor, um estourador de curva. Senhor, um estourador de curva. Estourador de curva. Obrigado, da Polônia. Você deve ser da Polônia porque é estourador de curva. Se você sabe, você sabe. Assistimos a um vídeo hoje, começando com este vídeo com mães protegendo seus filhos, meio que com seus corpos no campo de jogo, apenas cobrindo-os. Se bombas russas caírem, eles sabem como o estilhaço funciona, pois têm visto isso constantemente. E a Rússia estabeleceu outro anti-recorde ontem. A Rússia atacou a Ucrânia com 273 drones Shahed e vários tipos de drones de imitação na noite passada. 273 em uma noite. Este é o recorde, o maior número. Ou seja, estive na Coreia quando sofremos ataques de 100, 120 tronos e isso foi. Isso foi como a véspera de Ano Novo, mas de um jeito ruim. Jeopardy derrubou a maioria deles, mas você podia ver as explosões? Tudo estava tremendo e piscando. 273 eu não conseguia imaginar. E isso vem logo antes de Trump dizer que deveríamos ter uma ligação na segunda. Hoje, com Putin, a Rússia lança um ataque recorde de 273 drones na Ucrânia antes da planejada ligação Trump-Putin. Você está me dizendo que a tática de negociação de Vladimir não funcionou. Eu não entendo o que Trump está tentando fazer se ele está tentando parar o assassinato. Como ele diz, ele está fazendo exatamente o oposto. O exército russo funciona assim. Se você falar com eles, eles vão te atacar. Eles vão interpretar palavras como um sinal de fraqueza. Falar com eles demonstra fraqueza, mas Trump, por alguma razão, não compreende isso. Ok, meus amigos, como prometi a vocês, voltamos ao tópico da frota sombria russa. O tópico. Mas neste caso, os russos realmente nos atacaram e atacaram a Estónia de volta, porque tentamos. Na semana passada, tentamos parar um dos seus petroleiros, mas os russos não gostaram e enviaram um Su-35. E agora, a Rússia retaliou contra a Estónia. Autoridades históricas relatam a detenção russa do petroleiro Green Admir. O Departamento de Transportes da Estônia anunciou que a Federação Russa deteve o petroleiro Green Admir, navegando sob a bandeira liberiana. O navio havia partido do porto de Silama, porto estoniano, e estava seguindo uma rota previamente acordada através das águas territoriais russas. Agora, por que eles usam essas águas territoriais russas? Porque é muito mais seguro, menos recifes e pedras na água, eles usam isso. Mas os russos imediatamente aproveitaram a oportunidade e apreenderam este petroleiro que estava transportando óleo de xisto estoniano, então eles desviaram este petroleiro capturado. Agora a Gogland, ilha russa no Golfo da Finlândia. Neste momento, o petroleiro ainda não foi liberado, por isso estou fazendo este vídeo. Talvez a situação seja diferente, mas eles estão prejudicando nossas exportações com isso. Estamos exportando esse óleo e eles estão prejudicando isso. Isso deveria ir para a Grécia, se não me engano. Então eles capturaram um petroleiro ocidental e, conhecendo eles, se os russos eles podem muito bem pegar eles vão simplesmente pegar, não devolver. É assim que eles agem. Portanto, convoco novamente os políticos ocidentais a revidarem da mesma forma. Um petroleiro russo apenas pegue, e se um Su-35 entrar no espaço aéreo, derrube-o. Houve uma inauguração do novo Papa, Léo, e muitas coisas aconteceram. Sempre acontece no Vaticano quando os papas, você sabe, elegem o novo Papa no funeral do último Papa, Francisco. Todo mundo estava se encontrando com todo mundo, e eu quero dizer todo mundo, na última vez, e desta vez novamente, na inauguração do novo Papa, novamente, todo mundo está se encontrando com todo mundo. O Vaticano divulga imagens de Zelensky encontrando o novo Papa, e eles trocaram presentes que deram um ao outro. Quer dizer, Zelensky deu este retrato da Virgem Maria, ícone ecológico em uma madeira para Léo, que é um presente muito precioso, e Léo retribuiu com presentes, especialmente para a esposa de Zelensky, Olena. Muito legal.
Zelensky se encontrou com Vance, como pode ser visto nas imagens. Nota-se a ausência de Trump no encontro. De imediato, Vance e Zelensky estão sorrindo, com Vance sendo um sujeito risonho. Eles estão se entendendo, conversando e sendo amigos. Veja só. Zelensky ainda não está usando um terno. Então algo está muito diferente nesta reunião em relação à reunião anterior na Casa Branca, mas esta não é a única reunião. Houve outra grande reunião de J.D. Vance e Ursula von der Leyen, que é a mulher mais importante da União Europeia. A reunião correu muito bem novamente, mas algo é diferente quando eles se encontram pessoalmente. Quer dizer, temos J.D. e Zelensky se dando bem, temos Ursula von der Leyen e J.D. novamente se encontrando e tudo indo bem. O que quero dizer é que os Estados Unidos da América e a Europa devem enterrar o machado e esquecer as desavenças. Somos aliados e amigos e nossa força vem dessa amizade, não da ideia equivocada de Trump de que a União Europeia foi criada para prejudicar a América. Não, estou dizendo que a América está ganhando muito porque existe a União Europeia para negociar. Porque compramos as coisas deles, eles compram as nossas coisas, é bom para todos, devemos ser amigos. Trump deseja se encontrar com Putin, mas até o momento da gravação deste vídeo, o encontro ainda não ocorreu. Os dados indicam que Trump supostamente deveria ligar para Putin hoje. Putin enviou 273 drones para a Ucrânia hoje, mostrando o que ele realmente pensa sobre isso. Trump querendo falar com ele. Ele vê isso como fraqueza, pois Trump é fácil de controlar. Isso é óbvio em uma bolha informativa de influência russa, né? Então este é Rubio falando sobre Trump, tentando ligar para Putin. Mas o Congresso também queria impor sanções à Rússia. É uma situação tão estranha nos Estados Unidos que a administração está tentando jogar softball com a Rússia e o Congresso agora está jogando hardball com a Rússia. Eles estão impondo sanções, querem impor sanções, mas Trump quer conversar e usar meios diplomáticos. Sabe, ele não tem cartas, Trump não tem cartas. A maior carta que você tem é pressão e armas para a Ucrânia. Os docs de Istambul entre Rússia e Ucrânia não fizeram nada, quase. A Rússia apenas disse seu ultimato, que era exatamente o mesmo, quase como 2022. Mas uma coisa saiu disso, que é a maior troca de prisioneiros de guerra durante toda essa guerra. 1000 prisioneiros de guerra de cada lado serão trocados. Essas trocas de prisioneiros são sempre melhores para a Ucrânia do que para a Rússia, porque os ucranianos voltarão para casa. Sim, eles estão muito desnutridos. E eu vi as fotos, eu conheci esses caras que voltam para casa. Alguns ficaram presos por 2 anos, outros por 3. Eles estão quase mortos. Mas em meses eles recuperam o peso, ganham músculo, eles vão treinar. Alguns deles se juntam novamente ao exército e com essa nova motivação e desejo de vingança. Eles são soldados muito perigosos para os russos. Eles não podem ser feitos prisioneiros novamente. Já passaram por isso. Falo com eles, o olhar nos seus olhos, a compreensão do que são os russos é para eles. É muito fácil puxar o gatilho nos russos agora, meus amigos. Outro sinal de que os russos podem não estar se saindo tão bem, pois do contrário isso não ocorreria. O comandante-em-chefe das forças terrestres das Forças Armadas Russas, general do Exército Oleg Selyukov, foi destituído de seu cargo e Selyukov foi colocado. O Conselho de Segurança, liderado por Medvedev. O Conselho de Segurança na Rússia é apenas um escritório de aconselhamento para Putin e o exército sem poder real. É como uma lixeira militar. Se você não quer jogar ninguém pela janela na Rússia, mas quer jogá-los no lixo, você os coloca no Conselho de Segurança. Medvedev e vários outros generais que integraram o exército russo estão lá, mas não atenderam aos desejos de Putin. Todos eles estão no Conselho de Segurança. O comandante do Distrito Militar Central Geral e do Grupo Central de Forças, coronel-general Andrei Mardvichev, o substituirá. Mardvichev é muito perigoso, general, muito perigoso. E ele não se importa nem um pouco com as perdas russas. Ele se preocupa em cumprir a ordem política que vem de Putin. Ele liderou as forças no cerco de Mariupol e falou sobre os prisioneiros de guerra que lutaram na cidade. Este é o cara que cercou Mariupol e matou sem escolher quaisquer meios. Bombardeou toda a cidade com civis e soldados, enviou inúmeras ondas de seus próprios homens para morrer. Ele se preocupa em cumprir as ordens de Putin. É um homem perigoso.
Agora, meus amigos, vocês sabem, as notícias sobem e descem, mas em nome da verdade tenho que contar tudo para vocês. Vocês precisam saber de tudo, porque caso contrário é muito unilateral. A Força Aérea Ucraniana anunciou que um caça F-16 foi perdido enquanto combatia um ataque de mísseis e veículo aéreo não tripulado russo. De acordo com dados preliminares, o piloto destruiu 3 alvos aéreos. Eles utilizam suas armas principais, as metralhadoras Gatling. Desculpe, eu não sei como chamar. As metralhadoras no topo do F-16 na frente. Eles as usam com grande eficácia em alvos russos de movimento lento no ar, como drones tímidos e mísseis de cruzeiro mais lentos como o Galibr. Eles os destroem com suas metralhadoras. Mas quando este F-16 específico e o piloto estavam trabalhando no quarto alvo, algo aconteceu a bordo. O piloto desviou o avião de uma aldeia porque estava sobre a aldeia e então ejetou e o avião caiu. Então eles realmente perderam o avião. O piloto está bem e haverá uma investigação sobre o que aconteceu, porque os F-16 eles são muito caros e muito poucos deles na Força Aérea Ucraniana. Perder um é muito doloroso. E vamos terminar este vídeo com notícias extremamente boas da Romênia, porque houve eleições presidenciais na Romênia no domingo passado e havia 2 candidatos, Simeon e Nicu Sardan, e Simeon era muito pró-Putin, muito pró-Rússia, e ele ganhou o primeiro turno com 40% dos votos contra Nicu Sardan, que obteve 20%. E agora, quando Simeone, um pequeno spoiler, perdeu essas eleições, ele tweetou que eu sou o novo presidente da Romênia, mas esta também é a bandeira de gráficos da África. Então ele é um presidente de chats, eu não sei, talvez ele queira ser, mas ele perdeu o fantoche de Putin, perdeu as eleições, apenas para ilustrar o quanto ele é um fantoche de Putin. Alexander Dugin repostou Jorge Simeone. Dugin é o autor da ideologia russa moderna. É uma ideologia fascista moderna, próxima ao neo-russo, neofascista da Rússia. Dugin é o autor pessoal de Isso é A. Putin é um grande fã do trabalho de Dugin. Segue. Isso faz com que as escolas mudem suas diretrizes de ensino com base nos ensinamentos de Dugin para doutrinar mais as crianças. Tudo isso, se Alexander Dugin te republicar, você sabe que você é um fantoche de Putin. Há muitos húngaros na Romênia, também húngaros, sendo liderados, é claro, por Viktor Orbán, também um grande amigo de Putin, admirador de Putin. Mas o fato estranho é que Orbán endossou pessoalmente Simeon, que perdeu o eleito pró-Putin. Ele perdeu. Mas os húngaros na Romênia não votaram em quem Orbán endossou Simeon. Os húngaros na Romênia votaram em Nicu Sordan, o candidato pró-União Europeia. Então Orbán tem algum tipo de desconexão com os húngaros que vivem na Romênia? Os húngaros podem saber o que é melhor para a nação. Porque eu estou te dizendo, a Romênia recebe uma quantidade massiva de subsídios da União Europeia. Estamos falando de centenas de bilhões. Uma quantia tão grande de dinheiro que seria suicida em vários níveis votar contra a União Europeia. O mesmo ocorre com a Estônia, que também recebe muitos recursos da União Europeia. Nossas estradas, agricultura e escolas estão sendo construídas com esse dinheiro. Votar contra isso, tal tentativa de suicídio. Mas sim, a razão venceu, a justiça venceu e a democracia venceu. Milhões de romenos estão comemorando esta noite em todo o país. É assim que a democracia se parece, apesar da insana campanha de manipulação da Rússia e um exército de propagandistas influenciadores. As pessoas enxergaram através das mentiras e fizeram a escolha certa para o futuro. A Romênia é invicta. Nicu Sordan, centrista pró-União Europeia em suas visões políticas, venceu e ele vai ser o novo presidente da Romênia. Agora, meus amigos, ao final do vídeo, quero mostrar um pouco mais de presentes extras para vocês. Se você é um membro do canal YouTube, você recebe 4 vídeos extras com análises aprofundadas por mês. O último, lançado no sábado, foi Agente Krasnov. A verdadeira história de Trump e a Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, e os membros viram isso uma semana antes de todo mundo. Esses vídeos demandam muito tempo para serem criados e editados por profissionais muito competentes. Então, se você quer fazer parte desse trabalho e informação, junte-se ao canal. É fácil, basta ir à descrição e tornar-se um membro do meu canal.
Para obter vídeos extras semanais, clique aqui e junte-se por 99 centavos por mês e você recebe 4 vídeos extras. Vejo vocês na associação, meus amigos, até o meu próximo vídeo, que será na quarta-feira, então certifique-se de voltar